Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o Sheikh David Munir, da Mesquita Central de Lisboa. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olá, Está com ar desconfiado. Bom dia. É a sua primeira Comissão de Inquérito? Na rádio é. Na rádio é. Nós temos várias comissões na Mesquita, portanto, temos a Comissão então dos Jovens, a Comissão das Mulheres, a Comissão de Assuntos Funerários, a Comissão de Casamentos, a Comissão de Problemas e os conflitos que há entre os casais. Temos várias comissões. Muita comida. Então, isto é o seu forte, comissões é consigo. É comigo. Vamos lá então, são 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se precisar de ajuda e pedir a nossa ajuda, damos-lhe 3 hipóteses, se acertar recebe 2 pontos. Se não acertar não pontua. Está bem. Porquê 5 perguntas? Porquê? Eu no fim respondo, porque 5 perguntas. Ok. Está bem. O Sheikh tem a David Munir resposta. é que nos vai dizer porque é que são 5. Vamos lá então. Começamos por uma data. Em que ano foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que no artigo 18º garante a todas as pessoas no mundo a liberdade de pensamento, de consciência e de religião? Pelas Nações Unidas. Sim. Exatamente. Foi ali Nos anos... na ressaca da Segunda Guerra Mundial. Sim, nos anos antes da independência. Foi em 1948. 48? Está certo. Estava a fazer de propósito esses fãs. E o som? Era assim, não era o errado, isto estava trocado. Por acaso? Foi por acaso? Não, como nós, semana passada, há 2 semanas, comemoramos 25 anos da nova lei da liberdade religiosa em Portugal, que é interessante. Então, nas pesquisas, fiquei com essa data. Qual é a data com 1940? Porquê? Porque eu estudei no Oriente, mais concretamente na Índia e no Paquistão, e o Paquistão adquiriu a independência da ex-colónia britânica em 1947. Portanto, 14 de agosto é dia da independência do Paquistão e 15 de agosto é da Índia. Portanto, tem essas datas sim presentes. Mais ou menos. O certo é que esses direitos chocam com a realidade atual de algumas ruas europeias. Mais de 20 países proibiram o uso em espaços públicos de burcas e de outros véus que cobram o rosto das mulheres. Como é que olha para isto? É defender a dignidade e a segurança de todos ou é discriminação? Vamos lá ver. A lei da burca, se nós olharmos para o preâmbulo, né, indica que há uma, não diria perseguição, mas uma forma de denegrir as mulheres muçulmanas, em geral. Mas a lei da burca é uma lei que proíbe cobrir o rosto, seja homem ou mulher. Portanto, esta lei sempre existiu. Em qualquer espaço público não se pode cobrir o rosto por razões de segurança. E aí concordamos de certeza. E é interessante que o uso do burca nem é obrigatório no Islão. Nós estamos a debater uma lei que nem sequer é obrigatória no Islão. É mais tradicional, é mais cultural e vem mais da parte do Afeganistão, Uzbequistão. Aliás, no Uzbequistão também já é um bocado proibido, mas é mais daquela zona. Okay. As mulheres optaram por vestir de livre vontade. Não há uma pressão social? Não, provavelmente em algumas famílias poderá haver, mas nos dias de hoje, se nós formos ver, e nós não podemos pegar uma situação que se vive num país distante de nós para fazermos como um exemplo o nosso país. Né? São realidades muito diferentes. Vamos falar das muçulmanas, concretamente, residentes em Portugal, estrangeiras ou portuguesas, que vestem burca. Tem ideia de quantas são? Nós podemos contar pelos dedos. Okay. Não estamos a falar das estrangeiras, estamos a falar de muçulmanas que vivem em Portugal, estrangeiras ou nacionais, e que usam... O burca é cobrir a face toda. O niqab, os olhos são visíveis. Portanto, aqui são duas coisas. No entanto, se uma mulher muçulmana que
queira vestir de livre vontade, que não há nenhuma pressão sobre ela, e que sente-se segura, e que sente-se feliz, e que queira vestir, poderemos deixá-la vestir? Poderemos, mas se há uma lei que proíbe cobrir o rosto, não, vamos tirar aqui o termo burca, com o lenço, ou seja, com uma toalha, ou seja o que for, esta muçulmana tem que respeitar a lei. Se estiver no espaço público, tem que destapar a face. Portanto, e é interessante que se a burca ou se o niqab fosse obrigatório, de acordo com o Islão, se fosse obrigatório, então é claro que nós iríamos ter muitas muçulmanas a vestirem. É uma opção. E é claro que, quando nós estamos num contexto diferente daquilo que das nossas origens, podemos dizer assim, então nós temos que nos adaptar. Eu já falei com algumas famílias muçulmanas que vejam esta lei assim um pouco, não diria marginalizar, mas um pouco de denegrir a imagem. Eu disse, o uso do burca não é obrigatório. Poderá ser de acordo com alguns teólogos, mas não está no Alcorão, taxativamente, nem nos dizeres do profeta. Se você não se sente feliz, se não se sente confortável em Portugal, porque esta lei veio alterar o seu dia-a-dia, pode deixar o país, pode ir para um outro país onde você possa se sentir confortável e viver naquele país. E tem relatos de pessoas que dizem que estão a sentir menos confortáveis agora em Portugal? Tem duas senhoras que disseram que agora são vistas de uma forma diferente. Quando vão, por exemplo, a um supermercado, o homem de segurança pede para... Eu disse, a autoridade tem o dever, podemos dizer assim, e nós temos que cumprir isso. Portanto, se vem um membro de uma autoridade, seja polícia, ou seja GNR, ou seja um homem de segurança, e quer ver o meu rosto, se eu estou naquele espaço, eu tenho que mostrar. Portanto, atenção, mostrar o rosto de uma muçulmana não é pecado. Porque as pessoas às vezes têm essa noção, se eu mostrar, estarei a cometer um pecado ou estarei a transgredir. O que é que acontece? Eu costumo dizer, ser crente é fácil. Conhecer a crença é difícil. E o que acontece é que, infelizmente, concretamente da crença que eu pratico e que eu sigo, há muitos muçulmanos que desconhecem a sua crença. E muitos deles aprendem através das redes sociais, o clipe que aparece e que proíbe ou que permite. Hoje em dia as pessoas tornaram-se mais preguiçosas na leitura, na investigar, fazer a sua própria procura, ouvir vários teólogos, se for um caso da religião, qual é a ideia. E se eu digo que o Islão é uma crença universal naquele sentido que eu posso pôr em prática onde eu estiver, então é porque eu tenho que acompanhar todas essas evoluções que vão surgindo. Sim. E a questão aí da informação e da autoridade é também importante. Vamos para mais 5 pontos na próxima pergunta, e sim, o tempo está a passar, e por isso vamos acelerar um pouco mais. Recuando no tempo, que rei, Sheikh David Munir, que rei conquistou Ceuta em 1415? Pode pedir ajuda. Posso pedir ajuda. Posso ligar para casa. Eu pedia. Rei português. Ceuta. Olha, Ceuta nova... está a ser muito falado. É por isso. Rei é espanhol ou português? É português. É português. Dom Afonso Henriques? Não. Foi depois disso. Vamos pensar que foi assim o arranque da época dos descobrimentos portugueses. Vasco da Gama foi aquele que nos levou até à Índia. Ele foi de pijama. E que não foi rei. E... Vamos com ajuda. Dom João I, Dom Pedro I, Dom Afonso XIII. Dom João I. Estava a sussurrar, mas queria dizer mais alto. Foi Dom João I. Da dinastia Davis, o primeiro rei da dinastia Davis. E sim, Ceuta voltou a estar no centro das notícias. Como é que está? Como é que viu aquelas imagens e toda a questão política que se seguiu? Está a haver aqui uma utilização política dos movimentos migratórios? Eu acho que nos dias de hoje utiliza-se tudo e mais alguma coisa para fazer a sua própria política e de marcar a sua posição. Já ouvi tantos comentários sobre esta imigração, já disseram que foi encomendado, já disseram que a Espanha fez um acordo com a Argélia
e Marrocos não gostou. Nós sabemos que há um problema gravíssimo, grave no sentido de a política entre Argélia e Marrocos, e a Espanha está ali no meio. Também já ouvi que Ceuta não é Europa, Ceuta é África, Ceuta pertence a Marrocos, não pertence à Espanha, como também Schengen. Gibraltar pertence à Espanha, não pertence ao Reino Unido. Sabe que tudo isso muitas das vezes são pessoas que politicamente tentam fazer um certo aproveitamento. Agora, esta onda migratória eu vejo numa outra perspectiva. Quando um país deixou-se desenvolver, quando um país deixou de ter direitos humanos, quando um país quando começa a desrespeitar os direitos humanos, que são direitos universais, quando um país só um grupo de pessoas é que controla a economia e a maioria sofre, e cada vez mais sofre, é normal, as pessoas ficam frustradas, então tentam sair desse país e vão para um outro país. É claro que muitos emigram para uma longa distância, outros emigram para um país mais próximo. Portanto, infelizmente, Marrocos está a passar uma fase económica muito complicada, todos os países estão a passar, então há muito essa tendência e de exploração também, de promessas da pessoa ter uma melhor vida se migrar para a Europa, se vier para a Europa, se for para o Ocidente. Portanto, há um aproveitamento, há um aproveitamento político também, e quem sofre sempre o povo. Portanto, eu acho que temos que resolver de uma forma pacífica, de uma forma com que não haja mais tensões políticas entre Espanha, Marrocos e Argélia. Portanto, são estes três países que estão... Mas a solução imediata era, de facto, mandar essas pessoas para trás? Eu acho que sim, mandar, porque da forma como eles entraram não é uma forma legal. Né? Até, não sei se vão conseguir legalizar ou não, e depois ao mandar de volta, ali depois poderia-se ver as pessoas que precisam de algum cuidado de saúde e provavelmente depois de ter esse cuidado de saúde, regressar ao seu país. Isto é o que um bom samaritano poderia fazer. Muito bem, vamos à terceira questão. David. E vão 7 pontos. Já tem 7 pontos. 7, também vou dizer porque é o 7. Mas isto vai mudar, E vamos continuar a falar de migrantes, neste caso em Portugal. E a pergunta é, temos estatísticas relativamente recentes, feitas pelo INE, qual é a maior comunidade de estrangeiros em Portugal? Brasileira? Claro, certíssimo. Há um ano disse numa entrevista que era importante que evitássemos a criação de guetos em Lisboa. Acha que estamos a conseguir ou não? Não. Estão a ser criados guetos? Estão. Consegue identificá-los geograficamente? Lisboa, Rua de Bem Formoso, Martim Muniz, Amadora, também já me falaram. Em Odivelas não se nota ainda, não se nota. Mas algumas zonas do país. Porquê? Porque uma das razões é a situação das pessoas irem para locais onde há pouca população local, portuguesa, branca, podemos dizer assim, a viver. É normal as pessoas irem para junto daqueles da sua comunidade também, que já lá estão, é isso? Também. E depois a tendência é de a pessoa ir para um outro espaço e explorar aquele espaço, num bom sentido, porque a população está envelhecida. Uma vez fui fazer uma palestra perto de Viana do Castelo, numa das freguesias, onde juntam-se 3 freguesias. Foi no dia 25 de abril. Interessante. Então uma senhora participou e disse, sabe que a pessoa mais jovem lá da zona tem 75 anos. Então, quando as pessoas que vivem lá já com alguma idade, quando de repente vêm pessoas jovens de uma outra localidade, de uma outra cor, de uma outra cultura, de uma outra tradição, não diria a invadir, mas a circularem nas ruas e nas cidades, algumas pessoas ficam assustadas, percebe? Eu acho que a maioria dos imigrantes que nós temos, independentemente da sua origem, uma boa maioria, veio trabalhar. É claro que até não ter um trabalho
ficam sem fazer nada. As estatísticas dizem isso, que estão inscritos na Segurança Social. Sim, logo que haja um trabalho, eles querem trabalhar e vieram trabalhar, e muitos deles são jovens. Então o porquê dessas dificuldades de integração? Tem que ver com o número de imigrantes que entraram nos últimos anos, ou tem que ver mais com as características raciais, culturais dessa população? Algumas pessoas têm alguma dificuldade de integrarem-se. E as outras pessoas integram-se. Eu noto que, pela experiência que eu tenho, pessoas que vieram com famílias, eu estou a dizer aqui família, mulher e filhos, e que os filhos estão nas escolas, integram-se mais do que aqueles que vieram sozinhos e que vivem com os amigos. Portanto, o ideal seria facilitar também a vinda das famílias? Se o imigrante tivesse condições para isso, é claro que sim. Que a família merece melhores condições. Uma coisa é uma pessoa partilhar a casa ou partilhar o quarto com alguém, outra coisa é ter cá a família, então vai ter que ter uma casa, mesmo que seja um T1 ou um T2. Se ele tem condições para sustentar a família, eu claro que deveria-se facilitar, porque as crianças nas escolas integram-se muito mais facilmente, rapidamente, do que isoladamente. E ajudam também as próprias famílias a integrarem-se. Exatamente. Sheikh David Munir, vamos para a quarta pergunta. Vamos recuar aqui também no tempo. Em que ano se concluiu a reconquista cristã da Península Ibérica? 1113? Não, 1140, qualquer coisa? Não. As pistas. Que se concluiu, não? Concluiu. Ou seja, quando é que deixou de haver domínio muçulmano da Península Ibérica? Eu sei que foi há 1500 anos. Não. 500 anos. Sim. 500 anos. Por aí. Eu estou um bocado apressado. À volta disso. Corresponde à queda de Granada. Granada, boa. Então uma ajuda? Então vamos lá. 1492, 1509 ou 1521? 1521? 1492. A natureza religiosa da Reconquista apagou muito do que foi a influência e a presença muçulmana, não só lá na Península Ibérica, mas em particular em Portugal. Quando chegou a Portugal, sentiu que há algum desconhecimento sobre o que foi a presença muçulmana na Península? Nós, em Moçambique, nós estudamos sobre a história de Portugal, conhecíamos os nomes dos metros, das estações de metro, os nomes dos rios, sem saber o que era concretamente. Eu só fiz quarta classe em Moçambique. Depois fui para o Oriente memorizar o Alcorão e continuar com os estudos teológicos. E os meus pais deixaram Moçambique e vieram para Portugal nos anos 80. Eu então perguntei aos meus pais porque é que vieram para Portugal, porque é que a maioria dos muçulmanos portugueses, sim, éramos portugueses, e somos, de Moçambique e da Guiné, vieram para Portugal. Porque é que não fomos para um país islâmico ou para um país árabe? Porque culturalmente já somos portugueses. A integração em Portugal continental é muito mais fácil do que fôssemos para um outro país completamente diferente. Mesmo que fosse um país islâmico? Sim, porque a questão que se coloca, a crença é muito pessoal, a cultura é convivência. Se eu não conheço a língua, por isso é que eu digo às pessoas que vêm para Portugal, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é aprender o português, okay? E conhecer a cultura. Então, a integração em Portugal foi muito mais fácil. E nós até há uns anos atrás nem sequer estava na agenda da comunidade ou dos muçulmanos perguntarmos uns aos outros se estão ou não estão integrados. Esta questão da integração é recente. Quando é que começou? Começou há uns 10 anos para cá, podemos dizer assim. Então, ultimamente, tem-se falado muito. Alguma marca específica, algum momento específico? Porque quando as pessoas começam a vir dos outros países... Quando a imigração começou a ser mais diversificada e com outros pontos de vista. A língua é diferente, a língua é uma barreira. Depois imagina, uma pessoa que está habituada a viver no seu país, ou na sua vila, ou na sua localidade, onde ele é muçulmano e todos são muçulmanos, e vem para um país onde ele provavelmente é capaz de ser o único muçulmano a viver no prédio e à volta são todos não muçulmanos. Então este choque imediato é complicado, mas é fácil de ultrapassar. Por isso é que conhecendo a língua, conhecendo a cultura, conhecendo os costumes e as tradições, facilmente é ultrapassado. Agora, se eu venho para um país diferente, novo, língua diferente, cultura diferente, eu somente vivo no local onde estão pessoas também do meu país, ali então cria-se o gueto. Não há integração. Não há.
E não foi falta de aviso. Mas foi falta de, no fundo, Foi falta de ter coragem e de fazer algo. Por parte das entidades públicas portuguesas. Todos nós. E isso, muito rapidamente, conseguimos corrigir isso ou é um caminho difícil? Sabe que quando uma pessoa sofre de uma doença crónica, porque a guetização é uma doença crónica, para você sair não é fácil. Leva o seu tempo, está bem? Mas temos que trabalhar seriamente, sem qualquer inferiorizar a pessoa, fazer com que a pessoa seja integrada e que seja respeitada. Porque muitas vezes as pessoas sentem-se um pouco desrespeitadas, então deixam andar. Se todos nós contribuirmos, mas todos nós, é possível fazer, porque há várias formas de sabermos conviver uns com os outros. Muito bem. Sheikh David Munir, vamos para a última questão. Aliás, já há pouco abordou o tema. Vamos falar de Moçambique e a pergunta é: em que ano foi declarada a independência de Moçambique? Em que ano foi a independência? 65. Certíssimo. Nasceu na Beira? Nasci na Beira. Eu nasci na melhor cidade do mundo e vivo na melhor freguesia do mundo, que é Campo Lido. Fica aqui o convite para vocês visitarem a Mesquita. Podem visitar a Mesquita. Obrigada. E come-se bem. Come-se muito bem. Posso testar. Tem recordações desse tempo? Depois foi novo ainda para a Índia? Fui para a Índia, fui para o Paquistão. A recordação da minha... De Beira, de Moçambique? Tenho. Eu deixei Beira antes da independência e fui lá depois da independência uma só vez e a diferença é enorme. Infelizmente, muito desagradado, muito estragado, não souberam cuidar. Mas tenho boas recordações e agora com as redes sociais a pessoa pode recuar ao tempo, pode viajar, não é? Pode ver as imagens. Não vamos sair sem nos explicar porquê 5 Isto, quantos pilares tem o Islão? 5. e 7. 7. Quantos dias tem uma semana? Ok. A Bíblia diz que são 7 céus, né? Deus criou em 6 dias e ao 7º descansou. E é interessante, quando se dá a volta, acaba, em Meca, também são 7 voltas. 7 vezes 7. É um número muito importante. Número 3, número 7 e número 40 está muito ligado às religiões monoteístas. O número 3... ao terceiro dia, sim. Cristo foi ressuscitado, de acordo com o cristianismo. O número 7, acabei de explicar, e o número 40. 40, Cristo jejuou 40 dias. O profeta Muhammad recebeu a revelação quando tinha 40 anos de idade. E quando falece alguém, nós fazemos a última oração, aquilo que nós chamamos de Quaresma. Muito bem. Quais são os pilares do Islão, os 5 pilares? A crença na unicidade de Deus, Muhammad como o seu último mensageiro, as 5 orações, a caridade obrigatória, o jejum do mês Ramadão e a peregrinação a Meca, uma vez na vida. 5. Não foram 5, foram 12 pontos. 12 pontos. 12, alguma explicação para o 12? 12 também tem Não, os 12 apóstolos. Foram 19. Não foram 19. 19, pois. Não, 17. 17. 12 mais 5. Isto é muito acabado. 17. Afinal está lá o 7 pelo meio. O 7. Está 1 e o 7. 1 é o número ímpar e o 7 também. Deus é ímpar. Há explicações para tudo. Não falha. Sheikh David Munir, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito. Boa semana para si. Obrigado. Obrigada.